Olá, professores e colegas. Me chamo Luíse, faço a graduação de licenciatura em Letras em Inglês na URGS. Eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho Seminário Integrador 2, Ser um Professor de Inglês. O presente relatório, então, ele tem um objetivo de apresentar a análise detalhada de uma aula particular online, que é da professora Nádia, que foi uma aula voltada ao aperfeiçoamento linguístico. A aula, então, ela teve aproximadamente a duração de 1h10, e ela foi conduzida pela professora Nádia, né, que ela é fluente em 2 línguas, que é o coreano e o inglês. Porém, a aula que foi observada foi na língua inglesa. A análise, então, ela vai abordar alguns aspectos que foram as metodologias utilizadas, as estratégicas de ensino, a interação entre a professora e o aluno, e também os recursos que foram os recursos didáticos que foram empregados nessa aula também. As metodologias utilizadas. Então, a aula ela é personalizada, então a professora ela conversa com o aluno antes, ela verifica os objetivos que ele quer, onde que ele quer chegar, o que ele precisa, se é conversação, se é tradução, uma conversação inicial, algo do tipo. E ela também tem uma flexibilidade que ela consulta eles, né, semanalmente sobre temas de interesse. Então, garantindo que eles tenham um aprendizado mais contextualizado e engajador referente ao aluno. Então, essa aula que eu assisti foi referente ao tema que o aluno escolheu em si, né? Que foi sobre o Kim Namjoon, que é um integrante da banda de coreano BTS, né? Então, o aluno ele participava ativamente, utilizando mais o inglês do que a língua realmente, que é o português que ele utiliza normalmente. Então, ele foi aprendendo alguns discursos e materiais relevantes referente ao líder dessa banda BTS, que é o Kim Namjoon. Então, foi um tema que o aluno em si ele escolheu. Estratégicas usadas no ensino, né? Então, ela teve as técnicas utilizadas, eram slides claros e organizados, vídeos de referente aos discursos dele, como ele fala também, né? Ele participou de uma integração que teve na ONU para falar sobre a época da pandemia. Então, ela fez utilização desses discursos que foram todos em inglês. Conversação interativa também, a prática de oralidade. Então, ela conversava com ele, o aluno em si ele já conhecia mais sobre esse líder, porque foi um assunto que ele escolheu. Então, ele também tinha assuntos a trazer, então ele conversava na língua, conversava em inglês com ela. Materiais variados, como revistas, documentários também referente a ele, e gravações de alguns vídeos que ele faz também, tanto na língua coreana quanto na língua inglesa, né? Porque o inglês também é a segunda língua do Kim Namjoon. E também teve a parte que ela fez a inovação pedagógica, então ela usou materiais autênticos ligados ao interesse do aluno, né? E também promovendo os métodos de aprendizados inspirados. Porque o que ele fala que aprendeu a falar inglês, que ele teve a utilização dessa outra língua, a segunda língua, assistindo a série que era Friends, né? Então é uma série muito conhecida também. Então ele aprendeu a falar inglês, a se comunicar em inglês assistindo a série. Então, isso também o aluno trouxe, ele desenvolveu, foi um bate-papo tete a tete, né, que nem nós chamamos. Então, ela informava coisas referentes, usando métodos em inglês, e o aluno trazia também o que já tinha de conhecimento referente, né? Então, era uma troca de línguas realmente, e o interesse referente à conversação, que era a conversação inicial realmente, que era a estratégica usada. Como eu disse, a interação entre o professor e o aluno na aula foi muito dinâmica e colaborativa. Então, quando havia que ter correções construtivas referente a algo que ele falou ou ao uso que ele utilizou de alguma palavra que não fazia sentido no contexto inglês, ela fazia essas correções construtivas. E ela estava estimulando ele a prática do inglês. Então, num ambiente mais seguro, explicando para ele como funcionava, incentivando ele a participação também, como perguntas abertas, como promovendo desafios também que eram para estimular a comunicação entre os dois. E a participação dele também foi muito ativa, então ele complementava a fala da professora, né? Então ele estava demonstrando um progresso desde o início da aula até a metade, até o final da aula, ele teve um progresso muito significativo realmente no uso do idioma. Então, os recursos didáticos que foram utilizados, eu expliquei até um pouco mais também nos outros slides,
foram, então, os slides, que foram os pontos chaves e palavras também novas para conectar o aluno, para entreter ele naquele momento, né? Então, foram vídeos dos discursos dele na ONU. Então, ele participou 2 vezes. No próprio recurso que ela utiliza, aparece ali os 2 discursos, partes dos 2 discursos que ele fez na ONU, que foram na língua inglesa. Então, o aluno perguntava sobre alguma palavra que ele não conseguiu entender, não conseguiu ouvir diretamente. Então, ele perguntava, ela respondia, ele complementava com o que ele já conhecia. Isso tudo em inglês também, trazendo documentários de participações dele ou da banda também. Então, eram recursos que ele conseguia visualizar, ouvir e também já detectar sobre o que falava, já conseguia fazer uma tradução melhor. Então, já estava aprimorando também a parte de escuta do aluno, né? Então, ele participava bastante. Então, era bem legal mesmo a interação entre os dois. E materiais multimodais também ela fez utilização, né? Então, motivou a participação ativa dele naquele momento. Então, eu vou trazer alguns pontos e observações gerais, né? Então, os pontos altos. Acredito que foi essa parte dela deixar o aluno em si escolher o tema. Então, acho que isso já remete muito ao engajamento, o que o aluno já sabe sobre a pessoa, ou o que ele quer fazer. Então, eu visualizei também algumas outras aulas dela, que ela fez a utilização de temas como Harry Potter, fez temas também como Friends, que é um dos recursos que ela utiliza nessa outra aula que eu observei. Então, ela deixa muito aberto ao aluno escolher o tema que ele quer falar sobre, para ela implementar tanto o inglês para fazer a conversação ativa, para fazer traduções, que era isso o que o aluno queria em si, né? Então, eu acredito que isso foi muito legal da parte dela. Eu já assisti a uma aula também particular, eu já fiz com ela uma aula particular, então eu acredito que a forma como ela utiliza e como ela lida com os alunos foi algo é muito especial para cada um. Então, tu acredita, tu vê a aula, assiste ela, já pensando que foi exclusivamente para ti. Isso é muito bom. Então, a conclusão referente à aula observada, né? Ela exemplificou, então, uma prática pedagógica centrada no aluno, então, direcionada a ele, com estratégicas inovadoras, conteúdos personalizados exclusivamente para ele por semanas, né? Conectados, então, a temas relevantes e recursos autênticos. A interação constante em um ambiente acolhedor favoreceu também o desenvolvimento e compreensão desse aluno, enquanto ao uso de contextos culturais e temas atuais, que desperta tanto a curiosidade dele como o entusiasmo também. Então, essa experiência ela vai reforçar a importância de práticas pedagógicas flexíveis e comunicativas, que vão valorizar o individualismo e tornar o ensino dele mais natural, mais motivador, mais eficaz, algo que ele realmente se conecte com a professora, né? Porque ela utiliza outros recursos. Então, uma semana pode ser sobre música, na outra semana pode ser sobre algum filme, na outra semana pode ser sobre animais, sobre comidas. Então cada semana vai modificando, porém sendo exclusivamente para aquela conversação ativa, para traduções, que é o que o aluno está procurando naquele momento. Mas se ele visualizar que ele quer modificar, que ele quer agora, ele quer conversar mais, ele só quer conversação, não quer mais tradução, ela também faz essa modificação. Então, eu acredito que isso é um ensino que é bastante utilizado e tem bastante retorno também para ambas as partes, né? Como professor e também como aluno. Então, eu também deixei aqui as referências, as imagens que foram utilizadas nos slides, né? Queria agradecer, então, a todos os alunos e professores também que estão visualizando o meu trabalho. Muito obrigada.